tempo atrás, numa galáxia muito, muito distante, o jovem Jedi, editor, ansiava por uma ajuda. Assim ela apareceu, uma Padawan, sua aprendiz. Os dois uniram suas forças para um bem maior, o entretenimento. A Padawan virou então uma Jedi editora, e junto eles deram o melhor de si para o seu mais valioso bem, o site deles. A presença da força era grande entre eles, e a necessidade de um novo Jedi para ajudá-los também. A Jedi, que era uma Padawan e virou mestra, encontrou um novo talento. Ela e seu amigo Jedi, ambos mestres, ensinaram tudo o que sabiam para sua nova Padawan. Ela fez o mesmo com eles. Por fim, a Padawan juntou-se aos seus mestres Jedi, tornando-se também uma Jedi. E é isso aí. Sejam bem-vindos ao Pipoqueiro Show! Tornamos. Yeah! Vai lá, Gabi, nos apresente. Então, aqui quem fala é a Gabriela e quem tá comigo aqui é o Jonatas. E esse é o podcast de número 13, especial Star Wars Os Últimos Jedi. E nessa edição você ficará por dentro desse filme da grande franquia de Star Wars, onde falaremos sobre a bilheteria e críticas. É isso aí. E a gente vai falar sobre Os Últimos Jedi. Mas antes a gente vai pincelar um pouco pra vocês, né, esse mundo cinematográfico que muita gente ainda não conhece, né? Star Wars ou Guerra nas Estrelas, né, pro pessoal lá da década de 70 aqui do Brasil, teve seu início, né, no final, como eu falei aí, da década de 70. Os três primeiros filmes, né, do Star Wars são episódio 4, Uma Nova Esperança, episódio 5, Império Contra-Ataca, episódio 6, O Retorno de Jedi. Essa primeira trilogia aí, né, ela introduziu a história que conta a criação de um herói, que seria a história do Luke Skywalker, né? Já nos anos 2000 a gente teve aí a segunda trilogia, que conta com os episódios 1, que é o Ameaça Fantasma, episódio 2, Ataque dos Clones, episódio 3, A Vingança dos Siths, e essa vinha a ser, olha só gente, essa vinha a ser a segunda trilogia, né, cinematográfica, só que ela vinha a ser a primeira trilogia, só que dentro da cronologia de Guerra nas Estrelas. Então assim, então, como eu tava falando, a segunda trilogia, ela é a primeira aí dentro do canon de Star Wars, né, pra cronologia da história, que conta uma história da construção de um vilão. Quem que é esse vilão? É o icônico Darth Vader, né? E a terceira trilogia, né, e talvez a última da história da família Skywalker, ela começou em 2015 com o retorno da franquia, né, com o episódio 7, O Despertar da Força, né? E esse ano a gente teve... ano passado, né, que o ano... Acabou de virar o ano, a gente tá confuso. A gente ainda tá em 2017. Em 2017, né, no ano passado, a gente teve Os Últimos Jedi, né? E em breve a gente vai ter o 9º episódio. Então essa nova trilogia que começou em 2015, ela conta o quê? A história do bem e do mal ali dentro do universo Star Wars. Ou seja, ela conta histórias de novos heróis e novos vilões, né? No caso, um novo, né? Que o Kylo Ren é um novo vilão. É verdade. A Rey é uma nova heroína. Uhum. O Finn também. E o Paul Dameron também, né? Que é lá o piloto. Então assim, gente, o 8º episódio da saga de Star Wars, enfim, chegou, né, Os Últimos Jedi. Mas ele também tá vendo aí os seus últimos dias em cartaz aí nos cinemas, né, em algumas cidades do Brasil. Toda a espera e ansiedade, né, pelo icônico mundo que o George Lucas criou, segue agora com novos cineastas dando suas versões à grande saga, né, que agora mora na casa Disney, né, lá na casa do Mickey. E é interessante ver que essa saga se manteve, né, apesar de tantos anos que se passou. E continua, e todo mundo é fã ainda e gosta. É criança, são as pessoas velhinha, mais velhas. todo mundo. Por quê? Porque o filme começou lá na década de 70, veio pros anos 2000 e agora tá aí no século XXI. A gente fala século XXI, mas ainda estamos nos anos 2000, né? Verdade. A gente tá em 2018. E assim, como eu falei, é muito interessante. E a volta foi triunfante, né? Em 2015, né? Com O Despertar da Força, que foi dirigido por J.J. Abrams, né? Que renovou a franquia ainda com o intuito ainda aí de trazer, né, uma figura feminina pro filme, né? Que é a Rey. E na minha opinião, cinematograficamente e esteticamente, o Abrams, ele conseguiu trazer esses dois aspectos para a saga, né? Não que o Lucas não tenha sido revolucionário lá na década de 70, né? Com os sets futuristas e seus efeitos práticos, muito bem feitos para aquela década. Mas agora, nos dias atuais, temos esse brilho aí nos olhos, né, com um baita trabalho visual desses diretores. No caso, o Abrams com O Despertar da Força e o Rian Johnson agora com Os Últimos Jedi, né, que dirigiu e
ele roteirizou esse novo filme, né? E mais, gente, eu e Gabriela, a gente assistiu o filme juntos e olha só, são maravilhosas 2 horas de chá de cadeira pra você ver o último Star Wars. Haja perna pra aguentar tanta perna, posição, né? Tudo. Mas o filme é muito bom. E mais, ele me surpreendeu bastante, né? Ele é uma sequência muito boa de uma nova trilogia dentro da franquia, que já é bem estabelecida, né? É muita vibração, é muito riso, muito choro. Muito choro. E muito uma de Star Wars, mistura ali né? de emoções, literalmente. Fala aí, Gabi, o que a gente passou quando a gente assistiu? Pode falar. Não, é isso. É isso? É isso. Então vamos prosseguir então. Vai lá, Fran. A Fran não. Gente, perdão, a Fran não tá aqui, mas a Fran tá acompanhando a gente. Eu peço desculpa, vai lá, Gabi. Então, voltando. Em Os Últimos Jedi, a saga da família Skywalker continua quando os heróis de O Despertar da Força se unem às lendas da galáxia, em uma nova época que desvenda antigos mistérios da Força e revelações surpreendentes do passado. E agora, a bilheteria. Não impressionantemente, Os Últimos Jedi fez mais de $1 bilhão. Dólares, né? Em bilheteria mundial. O Despertar da Força fez surpreendentes mais de $2 bilhões também de dólares mundialmente. O baque maior não é saber que a sequência ficou atrás de seu predecessor, e sim que até a semana passada Os Últimos Jedi teve que sair das salas de cinema lá da China. O motivo... Que coisa, né? O motivo foi de uma queda de 92% nas bilheterias. Isso é muita coisa. Do país. Bastante coisa. Lá da China. Que vem a ser o segundo maior mercado mundial de cinema, ficando atrás dos Estados Unidos. Agora vamos para as críticas do filme, começando pelos jornais. E com o jornal brasileiro, tá? Pra gente destacar. Então, o primeiro jornal é o Estadão. Os Últimos Jedi é o melhor episódio de Star Wars em anos. Pode parecer exagero, mas desde Irving Kershner, a gente não sei se é assim que fala o nome dele, e Richard Marquand, no começo dos anos 1980, com o Império Contra-Ataca e o Retorno de Jedi, não se via nada tão bom na galáxia Far, Far Away. De alguma forma, Rian Johnson tira a história dos trilhos para iniciar um novo ciclo. A esperança resiste, que a força persista com os que não desistem de sonhar. Meu, que crítica, né, gente? Que crítica. Ó, e agora a crítica do The New York Times, né, o jornal lá dos Estados Unidos. Sim, a última sequência, né, parcela aí de Star Wars está aqui. E então é um entretenimento satisfatório, às vezes transportando, né? Notavelmente tem inteligência visual e um toque humano. A história é um emaranhado, mas suas complicações são mitigadas pelo rápido ritmo do Sr. Johnson, né? E pelas atraentes os artistas, né? Que ele fez um bom filme numa obra tão congelada, não tão congelada, é um bolo inteiro. Ou seja, ali foi uma... eles quiseram fazer uma piadinha ali, alguma coisa com a saga aí de Star Wars, né? Isso mesmo. Próximo. Os enfrentamentos por personagens são maravilhosos e a crise de sucessão messiânica sobre o último Jedi do título é emocionante. Os Últimos Jedi dá-lhe uma explosão explosiva, tudo bom? De espetáculos de açúcar. É um filme que vibra com a crença em si mesmo e seu próprio universo mítico. Uma certeza eufórica que eu acho que nenhuma outra franquia tem. Essa daí quem disse foi o The Guardian. O jornal lá do Reino Unido. Isso aí. E agora a gente, por fim, né, vamos falar dos sites de entretenimento. A gente vai falar a crítica deles, né? Heróis e vilões se confundem em uma história cheia de altos e baixos, mas que nunca perde de vista a missão principal, mostrar a jornada de seus protagonistas, Rey e Kylo Ren. E a devoção sem receio, uma ousadia consciente. A forma como Johnson apresenta essas mudanças é construída por uma câmera acelerada, diálogos rápidos e 2 atores totalmente entregues, né, aos personagens. É uma forma diferente de ver heróis e vilões. Isso quem disse foi o Omelete, né? O próximo é do Jovem Nerd. Ele diz o seguinte: há uma espécie de dança entre o lado das sombras e o da luz, envolvendo Rey e Kylo Ren. O contraste entre eles também é visualmente interessante e fica ainda mais rico nas cenas em que eles são colocados lado a lado. As cenas de ação são tudo o que podíamos querer de um Star Wars, acrescentando um tempero extra de um visual exuberante.
Quando as naves voam, levantam uma névoa cor de sangue que faz parecer que o cenário inteiro está ferido por conta do combate. É verdade. Muito foda. É um momento que dá vontade de rever muitas vezes e que é digno de emoldurar e pendurar numa parede. Parabéns, Jovem Nerd, porque realmente é o que vocês falaram. É verdade. E agora a crítica, né, do site americano Collider. Vamos lá. Embora o filme sofra de alguns problemas de estimulação, eles em última análise não prejudicam o artesanato impressionante do filme e a narrativa confiante. Se o Despertar da Força fosse uma questão de dar aos fãs o que eles queriam, então Os Últimos Jedi, né, está lhes dando o que eles precisam, que são personagens e temas mais complexos que se libertam dos arquétipos tradicionais e dos tropos míticos em que se baseou a franquia. Ao invés de seguir uma linha moral clara, ele puxa os personagens para trajetórias interessantes, mostrando suas falhas e empurrando mais profundamente para as cinzas, em vez de apreciar o conflito em preto e branco que gerou a série. Eu também concordo com essa crítica do Collider. Muito boa, por sinal. Sim. Agora a gente vai estar dando as nossas impressões, né? Sim. Pode começar, depois eu vou acrescentando. Então, o que a gente leu aqui, pelo que eu notei de todas as críticas que a gente leu, que eu fiz um apanhado, que a gente botou aqui no nosso podcast, o pessoal disse que o filme tá muito bom. E ele tá, eu e a Gabriela, a gente acompanhou, a gente viu ele junto. E, gente, o filme, ele é impressionante. Eu saí da sala de cinema, a Gabi sabe. Chocado! Cara, eu tava assim, meu, que filme, que foi isso? Primeiro que foram 2 horas e meia, minha perna não tava aguentando mais, minha mula também não. Assim, é um filme que se torna um pouco cansativo por tanto tempo, mas isso não faz com que o filme seja ruim. Mas ele é lindo visualmente, foi o que eu comentei com a Gabriela. A fotografia tá incrível, linda. A filmagem, o Muito Johnson, ele soube muito bem trabalhar tanto no roteiro como na filmagem. E eu e a Gabriela, a gente comentou que ele tava muito emocionante, muito emocional, muito humano, que é o que a crítica fala. E umas cenas assim que tu olha, meu Deus! Gente, é muito bom. Muito bom mesmo. E a questão dos personagens, trabalhar muito esse contexto. E o que Star Wars voltou na sua origem, realmente decifrou uma coisa que a gente ficava há muito tempo. Nossa, o que é o bem e o mal ali no Star Wars? Porque eles falavam, mas eles davam uma breve pincelada, entendeu? Dentro da trama. Muito se falava na República, nos rebeldes, mas o que é o bem e o mal? O que isso se representa? Verdade. E esse filme, ele chega pra trazer várias tonalidades pra esses personagens, né? Várias camadas. A Rey, o Kylo, o encontro dos dois, a cena ali que o Jovem Nerd falou é muito bonita, as cenas de batalhas. Era justamente essa que eu tava pensando na hora que eu tava falando, meu Deus, aquela cena ali. Linda. Incrível. E mais, tem a cena da Carrie Fisher, né? Que morreu ano passado, que é linda, maravilhosa. E o filme, ele traz muito o lado feminino ali, né? Tem a Carrie, tem a Kylo, tem aquela outra personagem que eu esqueci, que tá lá com o Finn, os dois, o arco deles é bem legalzinho, né? Mas o da Rey é o mais impressionante, né? Eu achei legal eles explicarem da onde ela surgiu, quem eram os pais dela. Sim. Pra mim, tá válido. Né? Porque se a gente for parar pra pensar no universo de Star Wars, a família Skywalker, no começo, eles não eram ninguém. Tipo, comparado, né? Eles não eram ninguém. A trama se firma na história deles, né? Eles não eram tanto que passaram a ser, né? Eu gostei bastante de Star Wars, Os Últimos Jedi. Pra mim, eu tô querendo é o falar, melhor mas eu tô filme da evitando série. de falar pra não dar spoiler. Porque a gente ainda não fez a nossa crítica. Mas, calma, gente, a gente vai muito fazer. boa. Se você não viu ainda, assista. Porque tenho certeza que quem gosta de Star Wars vai ver que vale a pena, sim. O filme tá muito bom mesmo. Ele se sente como um filme da franquia e também como algo muito novo, que é o que a gente falou ali nas críticas. Ele, dentro dessa nova trilogia, ele é um filme maravilhoso. E, gente, era isso que a gente tinha pra falar sobre Os Últimos Jedi. Sem dar spoiler. Até o próximo podcast. Até o próximo. E que a força esteja com todos vocês. É verdade. Só não se esqueçam, né, de acessar o nosso site www.pipoqueiros.com, e a nossa página no sociais. YouTube, rede social, Facebook, Instagram, Twitter. Veja os nossos vídeos, os nossos outros textos lá, críticas, etc. E é isso, galera. Até o próximo. Nos acompanhem e é isso. Que a força esteja com vocês, é nóis.